Eu sou a Valéria Souza, da Universidade Estadual do Maringá, no Paraná, e eu vou explicar o mapa conceitual das problemáticas da educação física escolar. Elas implicam nas atuações docentes, que podem ser tradicionais, o abandono do trabalho docente ou as práticas inovadoras. As práticas tradicionais, elas se representam pelo modelo esportivista que imperou nas décadas de 70, 80 e 90 e sofreu influência do esporte. Elas se configuram em aulas-treino, onde os mais habilidosos dominam e os menos habilidosos se excluem. O esporte ele foi amplamente utilizado pelo modelo esportivista nas décadas de 60 e 70 e teve como objetivo os resultados nas competições. Ele teve como precursor o método de educação física desportiva generalizado na década de 40, que visava a saúde, o corpo forte e a higiene. Esse corpo forte era com vistas ao nacionalismo e ao enfrentamento militar. Esses resultados em competições eram através do rendimento máximo e os esportes mais praticados eram do quarteto fantástico: futebol, voleibol, basquetebol e handebol, resultando em privilégio dos mais habilidosos e exclusão dos menos habilidosos. Na década de 80, surgiu a pedagogia crítica, que desenvolveu um olhar para a cultura corporal e um respeito às possibilidades individuais. Esse olhar para a cultura corporal acredita no ensinar sobre o fazer juntamente com o ensinar a fazer, que envolve as concepções conceituais, procedimentais e atitudinais, encontradas atualmente na BNCC e no PCN. Diante disso, devemos oportunizar variedades de vivências corporais para que o aluno desenvolva uma visão ampla. A pedagogia crítica, que desenvolveu um respeito às possibilidades individuais, priorizou o rendimento ótimo ao invés do rendimento máximo. Ela apresentou alguns equívocos, sendo eles: os do rendimento são contra os do lúdico. Os críticos priorizam a teoria sobre a prática, levando ao seu abandono. Os críticos são contra o ensino das técnicas esportivas, e os críticos são contra o ensino dos esportes. O esporte tornou-se conteúdo hegemônico na escola, que deve ser ensinado, pois ele é patrimônio da humanidade, inserido atualmente nos contextos de alto rendimento e lazer. Esse conteúdo hegemônico, que é o esporte, ele predominou no quarteto fantástico, que também sempre resultou no privilégio dos mais habilidosos e na exclusão dos menos habilidosos. E ele sempre visou o resultado em competições através do rendimento máximo. E isso deve ser problematizado. As atuações docentes, elas podem ser também o abandono do trabalho docente, que se representam por rouba-bola ou aula livre com auto-organização dos alunos, onde os mais habilidosos dominam e os menos habilidosos se excluem. As atuações docentes, elas também se representam por práticas inovadoras. Essas práticas inovadoras, elas propõem aberturas a novas possibilidades pedagógicas, ensinando conteúdos específicos, promovendo a tematização e desnaturalização, aliando teoria e prática, e evidenciando a pluralidade de sentidos e significados. Essas práticas inovadoras devem fazer parte do projeto escolar. Elas podem ser analisadas a partir de 4 dimensões, sendo elas as condições objetivas do trabalho, que são remuneração, tempo para planejar, formação contínua, estabilidade laboral, número de escolas na jornada, quantidade de alunos, infraestrutura e material didático. Elas também podem ser a cultura escolar, a invisibilidade da educação física dentro da escola, o abandono docente e a hierarquia da mesma na escola. Elas também podem ser as disposições sociais do professor. As disposições sociais do professor são representações de sua infância, a formação acadêmica e as experiências profissionais anteriores, atualizadas no contexto do trabalho, que
o torna um professor reflexivo ou um professor não reflexivo. E também uma quarta dimensão é a transformação que ocorreu na área, né, na década de 80, onde surgiram as pedagogias críticas, já citada no conteúdo do esporte. Essas pedagogias críticas, para muitos professores, é uma afronta à identidade pessoal, levando-os a uma prática de rola-bola ou aula livre. A partir dessas pedagogias críticas surge um movimento renovador que proporciona aberturas a novas possibilidades pedagógicas. Esse movimento renovador, ele valoriza o ensinar sobre o fazer e o ensinar a fazer, que é a teoria e a prática. O ensinar a fazer, ele possui apenas um caráter corporal e sempre esteve atrelado aos esportes tradicionais, que por sua vez torna-se repetição de conteúdos pelos anos escolares. Ocasionando muitas vezes o afastamento e a indisciplina do aluno. Esse movimento renovador, ele questiona a indisciplina. Dentro das práticas corporais, conceitua-se os seus benefícios, a influência midiática, as relações de gênero, o exercício da cidadania e entre outros. Este afastamento do aluno, ele pode causar o não comparecimento na escola e ele também pode causar um insucesso e a exclusão por parte dos menos habilidosos e das meninas, gerado por vergonha e também pela influência das questões de gênero. A indisciplina gerada, ocorre agitação excessiva por parte dos alunos, eles não respeitam as regras, eles ficam de conversas paralelas, eles não respeitam as pessoas, sendo gerado por falta de conhecimento ou desobediência insolente. A escola responsabiliza a família e vice-versa, porém o esforço deve ser cooperativo para enfrentar as crises de valores da contemporaneidade, pois atualmente existem carência de referências sociais positivas. As problemáticas da educação física, elas foram influenciadas também pelos aspectos legais, onde a LDB de 1961 defende a aptidão física e o rendimento. Em 1961, a LDB torna a educação física obrigatória nos níveis de educação pré-primária, ensino primário, ginásio e colégio. No ensino primário, ela tinha como objetivos os hábitos higiênicos, a melhoria da aptidão física, o caráter recreativo. E no ginásio, ela tinha como objetivos o aprimoramento das potencialidades físicas, morais e psíquicas, além da conservação da saúde e dos hábitos saudáveis. Em 1968, ocorre uma reforma universitária, incluindo a educação física, que tinha como objetivos a desmobilização política dos estudantes, o aprimoramento da aptidão física, o senso moral e cívico, a conservação da saúde, a liderança e o sentimento comunitário de nacionalidade. Já a LDB de 1971, ela reforça apenas o ensinar sobre o fazer, o ensinar a fazer, que possui um caráter corporal. A LDB de 1971, ela torna a educação física obrigatória em todos os níveis, porém é facultativa a quem tem uma jornada de trabalho acima de 6 horas, tem idade superior a 30 anos, a quem estiver prestando serviço militar e quem for fisicamente incapacitado. Essa facultatividade traz a ideia de lógica de mercado capitalista, onde a manutenção da capacidade física é responsabilidade do mercado de trabalho, sendo que o termo facultativo representa um retrocesso, pois ele preserva o caráter prático, que é uma concepção biologicista. Em 1971, após a LDB, foi promulgado o Decreto 69.450, que categoriza a educação física como atividade,
que se reflete num fazer prático sem reflexão teórica. Alguns anos depois, o Decreto 6503 de 77 torna a educação física facultativa ao aluno de pós-graduação. Alguns anos depois, nós tivemos a LDB de 1996, em que a educação física deve fazer parte do projeto escolar. A LDB de 1996, ela torna a educação física excluída do ensino superior, ela torna facultativa no período noturno e torna a educação física um componente curricular da educação básica, que deve ajustar-se às condições da população, ajustar-se às faixas etárias, integrar-se ao PPP. Porém, ela não contempla a EJA e ela pode ser ministrada por professor de magistério. Em 2001, ocorre a inclusão do termo obrigatório na lei. E ela é retificada pela Lei 10.793 de 2003, onde ocorreu a retirada do termo facultativo para o noturno, apenas para o noturno. Quando a gente pensa nas questões de gênero na escola, ele tem um papel, de promover a perda da identidade para ocorrer o questionamento e a sua recuperação posterior de forma livre e consciente. O gênero são as construções socioculturais, podendo ser masculino e feminino. Ele é diferente de orientação sexual, pois esta se representa por crenças, comportamentos, relações e identidades. E o gênero é diferente de sexo, que são características anatômicas, sendo homem e mulher. Ele é problematizado nas aulas de educação física, onde ocorrem aulas separadas por sexo muitas vezes, levando ao paradigma biológico, onde ocorrem experiências negadas ou incentivadas devido à natureza sexual, não ocorrendo a equidade de gênero. E ele leva a diferentes performances. Bom, essas são as principais problemáticas da educação física escolar, sendo as atuações docentes, o esporte, o ensinar sobre o fazer e o ensinar a fazer, os aspectos legais, o afastamento e a disciplina e as questões de gênero, aqueles que mais influenciam nas atuações escolares.